trazendo uma palavra diretamente do coração de Deus para as nossas vidas nessa noite. Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos estar orando pela vida do nosso irmão. Querido Deus, amado Pai, coloca, Pai, a vida do irmão Jonas nas tuas mãos neste momento. Usa, capacita, Pai, como instrumento poderoso nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, ministrar a tua palavra através da vida dele, Pai. Que esta palavra, Pai, possa penetrar nos nossos corações e dar frutos, Senhor. Assim eu peço, Pai, usa a vida dele e capacita no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Boa noite. Boa noite. Amém. O calor desanima a gente, né? Isso eu sei. Paz seja convosco, amém? Eu quero deixar uma mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Seguindo esse propósito, né? Tudo novo. Né? Esse propósito que foi iniciado, se eu não me engano, há 2 quinta-feiras atrás. Propósito dos céus, porque Deus quer fazer tudo novo na nossa vida. E Ele continua fazendo tudo novo todos os dias. Basta a gente abrir o nosso coração. Amém? Então eu quero ler com os irmãos, lá no livro de Colossenses. Quem não tem, pode acompanhar ali na tela. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 5 em diante, que nos diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Curve a sua fonte novamente e vamos orar novamente. Senhor amado, na Tua presença nós chegamos mais uma vez, Pai. Nós glorificamos pela Tua palavra que é fiel, é verdadeira, pela Tua palavra que ainda fala aos nossos corações, Pai. Senhor, que o Senhor possa ministrar, Pai, na minha vida, na vida dos nossos irmãos que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. E que venhamos sair daqui, meu Deus, revestidos da Tua presença, cheios da Tua presença e transformados por Ti, Pai, dia após dia, Pai. Que nós possamos continuar firmes na Tua presença, Pai. E pela Tua misericórdia, Pai, venha, Senhor, capacitar a minha vida, usar a minha vida, meu Deus, para transmitir a mensagem do Teu Evangelho nessa noite.
Amém. Os irmãos podem assentar. Então, somente o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar a vida do homem por completo. A gente tem fases da vida que a gente tem que se adaptar, tem que se mudar algumas atitudes, mas parcialmente a gente consegue mudar com nossas próprias forças, digamos assim, mas somente o Espírito Santo de Deus tem poder para transformar por completo a vida do homem. E a transformação ela acontece de dentro para fora. A transformação acontece quando nós abandonamos tudo que é contrário à palavra de Deus e agora trilhamos um novo caminho, que é o da salvação em Cristo Jesus. Então é somente o Evangelho que tem poder de salvar por completo, tirar por completo o homem das drogas, do alcoolismo, da prostituição. É somente esse Evangelho que tem esse poder de fazer tudo novo, de transformar. E é por isso que nessa noite nós vamos nos aprofundar nessa palavra que lemos em Colossenses e entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Todos os dias eu preciso de transformação. Porque se não fosse por isso, nós já estaríamos na glória. Já estaríamos com o corpo glorificado, um ser angelical. Mas não, nós temos um corpo que tenta, para nós voltarmos aos velhos hábitos, voltarmos às velhas práticas. Então, que nós possamos sair revestidos do poder de Deus para poder avançar em direção à salvação que Jesus Cristo tem nos dado. Então, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, somente a palavra de Deus, como eu disse, pode transformar a vida do homem, porque ela toca lá no íntimo do coração do homem, lá na divisão da alma e do espírito, lá onde há aquele sofrimento, aquela cruz que você carrega, aquele fardo do pecado, é somente Cristo que pode entrar lá e fazer essa transformação. Por isso que eu digo que somente o Evangelho tem esse poder. Outra coisa não há neste mundo que possa transformar de verdade. Existem recursos humanos que amenizam as situações, mas existem coisas que somente o Espírito Santo pode entrar através da sua palavra. Amém? Então, para Deus fazer tudo novo, nós temos que abandonar o velho. É uma coisa meio, mais do que certa, né? Para que tudo seja novo, nós temos que abandonar o velho. E lá, quando lemos em Colossenses, nesse capítulo 3, versículos 15 ao 17, nós lemos que as pessoas viviam nessa situação, lá na época. Aqui Paulo estava preso e escreveu aos Colossenses. O homem estava preso, Paulo estava preso, mas mesmo assim estava preocupado com a igreja de Colossenses. E ele escreveu esta carta dizendo para eles não recuarem, para eles continuarem ao evangelho que eles aceitaram um dia, o evangelho de Cristo, para que eles não voltassem às velhas práticas do passado, tudo que era de mal, que fazia mal aos seus corações. Então, muitas pessoas ainda hoje estão vivendo conforme os desejos da carne, os desejos deste mundo. E se nós não tivermos um relacionamento profundo com Cristo, nós vamos voltar às velhas práticas, ao velho homem, aquilo que Deus não aprova. E muitas vezes o nosso coração anda longe de Deus. Anda longe de Deus e mais perto
das coisas erradas. Mas nessa noite eu creio que todos que estão aqui estão com desejo de buscar mais a Deus. Amém? Amém? Eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui transformados e transbordados pela sua presença, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. E como podemos proceder então para ter uma vida nova em Cristo Jesus? O primeiro passo, até o irmão Lucas falou no início, é abrir o coração. Se nós abrirmos o nosso coração, abrirmos o nosso entendimento, porque o culto é racional, né? Nós temos que entender o que estamos fazendo. E se nós abrirmos o coração para a palavra, para Cristo, é o primeiro passo para nós começarmos a abandonar as coisas antigas. É o primeiro passo para nós continuar a caminhada com Cristo. É o primeiro passo para nós ter uma vida transformada e Deus fazer tudo novo em nossos corações. Esse é o primeiro passo. Reconhecer e crer que somente Jesus pode fazer todas as coisas. Somente Jesus pode mudar situações, o qual nós não podemos mudar com os recursos humanos. O segundo passo, para que tenhamos tudo novo em nossas vidas, para vivermos o novo de Deus em nossas vidas, é nós romper com o passado. Se nós rompermos com o passado, com tudo aquilo que ficou para trás, e deixarmos tudo de negativo, tudo de ruim que nós carregamos para trás, Jesus Cristo vai fazer tudo novo em nossos corações. E eu falo por experiência própria. Por muito tempo, por algum tempo, eu carreguei muitas coisas do passado na minha vida. E isso só me prejudicava, isso só me trazia sofrimento e minha vida sempre continuava estagnada, parada. E eu tentava, com minhas próprias forças, mudar. E como eu disse, não tem como. Se nós não deixarmos Jesus transformar a nossa vida por completo, nós não conseguiremos, com as nossas próprias forças, mudar as nossas atitudes ou deixar para trás o passado. Então, eu andava nessa situação, estagnado, como se diz, patinando na vida, e nada avançava, nada dava certo. Mas aí, quando eu clamei o Filho de Davi, Jesus Cristo, Ele transformou o meu coração, e foi por completo. E realmente Jesus, Ele fez com que eu largasse tudo aquilo que estava me estagnando, me parando na vida, e eu entendi o tempo que eu perdi, o tempo que passou, não volta mais, né? Mas eu entendi o tempo que eu perdi de ser mais fiel a Deus, o tempo que eu perdi de estar mais próximo de Deus e ter a minha vida transformada. E ao longo desses anos, eu vejo quanto o nosso Deus é misericordioso. Ao longo desses anos eu vejo quanto Deus, Ele tem misericórdia de nós, e Ele tem um propósito grandioso nas nossas vidas. Então, esse segundo passo é muito importante, é nós romper, abandonar com o passado, abandonar com tudo aquilo que nos distancia de Deus, com tudo aquilo que deixa a gente estagnado na vida, tudo aquilo que faz com que a gente pare e não prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós temos que romper com essas coisas, e quem vai nos ajudar é o próprio Jesus. Amém? Quem me ajudou foi Jesus Cristo, e isso eu tenho convicção, por isso que eu estou falando com convicção, porque eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer na tua vida. Basta abrir o coração e romper com tudo aquilo que faz você parar, faz você sofrer, porque tem uma frase muito interessante que ao longo dos anos eu aprendi, que um abismo chama outro abismo. Se você está indo para um abismo, não é só aquele abismo, mais coisas ruins vão acontecer contigo.
E é uma série de coisas. Então, fuja desse lugar, fuja dessas coisas que te distanciam de Deus, que te levam para baixo. Amém? Terceiro ponto, não olhe para trás. Eu acho que todos vocês conhecem a história da mulher de Ló, que olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Olhar para trás significa dar uma olhadinha para o passado e querer voltar para lá. Não devemos ter saudades do passado, não devemos ter saudades daquilo que ficou para trás, aquilo de ruim que ficou para trás. Mas devemos prosseguir para o alvo. Como eu disse, prosseguir para o alvo e não olhar para as coisas terrenas. A mulher de Ló olhou para as coisas terrenas, olhou para aquela cidade que estava sendo destruída pela ira de Deus, porque aquela cidade estava tomada por tanto pecado, tanta coisa ruim, que Deus acabou aniquilando aquela cidade. E essa mulher de Ló, ela olhou para trás com o desejo de voltar para lá. Então nós não devemos ter o desejo de voltar para o mundo, não devemos ter o desejo de estar naquela situação desagradável, porque quando voltamos para trás, quando olhamos para trás, mais coisas ruins acontecem na vida da gente. Infelizmente, é assim que funciona, nós não temos outro caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, somente Ele que nos resta, e o que nos resta é tudo, porque Ele é tudo em nossas vidas. Amém? Assim como uma planta que tem que ser cuidada, regada, e muitas vezes podada, nós precisamos passar por esses processos enquanto estivermos aqui na terra. Conforme uma planta, uma flor, nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos e frutos espirituais. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque o mundo espiritual ele é real e ele tem uma influência muito grande no mundo natural. O mundo espiritual ele trabalha para o bem e para o mal. Existem duas forças, as forças do bem, as forças de Deus, forças espirituais, anjos que cuidam de nós, anjos que pelejam, e tem as forças do mal que querem nos destruir, que querem nos desanimar, querem nos fazer parar, querem nos fazer desistir da caminhada. Por isso nós temos que estar mais perto de Deus, mais perto daquilo que nos leva para cima e não para baixo. Amém? O quarto passo é preciso abandonar o velho e mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos os nossos pensamentos, porque tudo começa aqui na mente. Nós temos que filtrar muitas vezes nossos pensamentos, filtrar aquilo que pensamos, porque aquilo que pensamos vai definir o que nós somos. E muitas vezes, como eu disse, o mundo espiritual ele é real, ele tem uma influência muito grande. E muitas vezes o nosso adversário trabalha na nossa mente, trabalha para nós pararmos, trabalha para dizer que nós não estamos no caminho certo, fala aos nossos ouvidos para dizer que você não vai conseguir, você não é digno de estar aqui numa igreja. É isso que o inimigo trabalha nas nossas mentes. E por isso que nós temos que cuidar da nossa mente. E uma maneira muito boa, que vai fortalecer a nossa mente, é meditar na palavra de Deus. Porque quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos meditando na verdade. E a verdade, ela nos liberta. A verdade de Jesus Cristo que está aqui na palavra, ela nos liberta, ela nos traz direção. Muitas vezes temos que tomar atitudes, decisões importantes. E quando temos que tomar decisões, vamos primeiro orar e buscar
na palavra de Deus a resposta. Se todos nós fizermos isso, nós teremos uma vida renovada na presença de Deus. Nós estaremos andando conforme Jesus Cristo quer que nós andemos. Não conforme os nossos próprios pensamentos e desejos, mas sim conforme aquilo que o Senhor quer para nós. O quinto passo é: tenha Jesus como prioridade na sua vida. A primeira coisa que nós podemos fazer ao acordar é agradecer a Deus pelo dia. E muitas vezes a gente, primeira coisa, já olha o despertador, o celular e já fica ali. Mas Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele de verdade. Jesus quer ser prioridade na minha e na sua vida. Jesus quer que nós venhamos dar o primeiro tempo do nosso dia para Ele. Eu ouvi uma analogia muito interessante esses dias, que é sobre o primeiro pedaço de bolo. Geralmente numa festa de aniversário, de criança, as pessoas dizem: para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Aí, se a pessoa falar: vai para o meu pai. Aí poxa, e a mãe? Né? Aí, vai para o meu avô. E aí os pais já ficam assim. Jesus quer ter prioridade. Prioridade na minha e na sua vida. O primeiro pedaço de bolo, a primeira fatia de bolo, que seja para Ele. Que a primeira fatia do dia seja para Jesus. Porque o resto Ele já é dele. É tudo dele. E para Ele são todas as coisas. Então é muito interessante nós darmos prioridade para aquilo que é eterno e deixar as coisas terrenas em segundo plano. A própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu sei que a gente se preocupa muito, a gente se preocupa com o amanhã, com muitas coisas terrenas, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Se realmente nós deixarmos o controle nas suas mãos, Ele vai estar no controle e fazendo o melhor para mim e para a sua vida. Amém? E o sexto passo e último da caminhada é: avance na caminhada e descubra o propósito de Deus para a sua vida. As maiores prisões do homem não são físicas, e sim emocionais. Como eu disse lá no início, Paulo, ele estava preso, mas escreveu essa carta aos Colossenses. Ele poderia estar preocupado com a prisão, estar naquela situação, poderia estar preocupado: será que vão me soltar? Será que vão me matar? O que vão fazer? Não, ele estava preocupado com a igreja, estava preocupado com os irmãos que estavam ali na igreja de Colosso. E ali aconteceu que ele escreveu recomendações para eles, que servem para nós nessa noite. Olha o quão importante é, no meio da aflição, no meio da dificuldade, nós estarmos em paz com Deus. Olha o que Jesus faz na vida do homem, na vida desse homem, que ele dedicou a sua vida totalmente a Jesus Cristo. Porque quando ele descobriu que aquele que ele perseguia poderia transformar a sua vida, ele se entregou por completo. Ele se entregou por completo e foi o maior missionário que pisou nessa terra. Então, não importa a situação, não importa o que você passou ou deixou de passar, siga o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é salvar você primeiro. E depois você vai descobrir que Ele quer que você anuncie o que Ele fez na sua vida. Depois vai descobrir em que área Ele quer usar você. Então continue nesse propósito. Vamos viver o propósito de Deus. Jesus veio ao mundo para dar vida à humanidade.
Jesus, ele veio por amor. Ele se entregou por amor. Se não fosse por amor, nós não estaríamos aqui. E por isso que nós venhamos avançar na caminhada, continuar firmes nessa jornada cristã. A Bíblia também vai dizer alguns exemplos. E o melhor exemplo que eu gosto de mencionar é na vida de Zaqueu. Jesus fez tudo novo na vida de Zaqueu. Jesus encontrou Zaqueu e disse: eu quero morar na sua casa. E ele foi. Isso é muito interessante, muito impactante, porque Zaqueu não se interessou que o pensar dele, não se importou com o que ele tinha feito ou deixado de fazer, ele se importou que o mestre chamou ele. Imagina só, vem que eu quero pousar na sua casa. E Zaqueu se entregou e foi eu vejo para mim um dos maiores exemplos de transformação de vida. Ele restituiu aos pobres aquilo que ele usurpou, ele restituiu. Zaqueu não foi mais o mesmo, mas ele foi um testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer. Quantos creem nessa palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Aí você vai ver Jesus também chamando 12 homens para segui-lo. A maior parte pescadores, a maior parte num ofício lá. Jesus chamou eles: eu quero fazer tudo novo na vida de vocês. Vem e vou fazer vocês pescadores de homens. E eles foram também, largaram as redes e se entregaram a Jesus. E Mateus, também cobrador de impostos, simplesmente viu Jesus passar chamando ele, foi atrás também. Então nada impede de Deus fazer tudo novo na minha vida e na sua vida. É somente a gente querer. É somente um sim de coração. Não um sim da boca para fora, mas um sim de coração. E Ele vai fazer tudo novo. Vai tirar todo o sofrimento, vai tirar toda a amargura, toda a dor, tudo aquilo que você sofreu até hoje, porque eu creio que Jesus pode tirar esse fardo de sofrimento na sua vida nessa noite. Eu creio que Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu, dos discípulos e a minha vida. Amém? E para finalizar, eu quero ler com vocês Apocalipse 21, do 1 ao 8. Tradução. Ao anjo da igreja, é o 21, esse está no 2. 2.1. Eu vou lendo aqui. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá luto, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo,
no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus já tem tudo preparado. Tem um novo céus, uma nova terra preparada para mim e para você. Não é um conto de carrochinha, como dizem por aí. É fiel, é verdadeira esta palavra. Ele nos espera, e Ele nos espera com a vida mudada. Espera a minha vida e a sua vida com a nossa vida transformada. Ele nos espera, nós pelo menos nos esforçando para chegar até lá. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar ser perfeito como Ele, se espelhar em Jesus, Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de todos os tempos. E aqui nos diz, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas Deus tem feito, porque Ele está no controle de tudo. Ele tem preparado para mim e para você um novo céu, uma nova terra. As bênçãos que Deus tem preparado continuarão para sempre. Amém? Deus é o Deus do passado, quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo, deixando as coisas velhas. Deus é o Deus do presente, do hoje, o que Deus quer fazer através de nossas vidas. E Deus é o Deus do futuro, porque a eternidade, onde tudo que é terrenal não existirá mais, e inaugurará os novos céus. Então, Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você crer, se coloque em pé nessa noite. Se você crer que Deus pode fazer tudo novo na sua vida, abra o seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é se entregar a Cristo de todo o seu coração. Nós temos que entender que Ele tem tudo novo para operar em nossas vidas. Basta nós abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e deixar que o resto Ele faz. Não é homem, não é mulher que pode transformar a sua vida. É Jesus de Nazaré. Amém? Senhor amado, nós chegamos na Tua presença mais uma vez, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, que é sobre todo nome. E cremos que o Senhor pode fazer tudo novo na minha vida, na vida de cada um que está aqui presente nessa noite. O Senhor é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do hoje, é o mesmo Deus eternamente. Por isso nós Te buscamos e nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor é o princípio, o fim, o alfa, o ômega, aquele que está presente neste lugar. Senhor, venha operar nos nossos corações, venha transformar os nossos corações e dar um novo coração, Pai, transformado, Senhor, moldado por Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos.